Vamos lá, vamos conversar então, já que vocês perguntaram a respeito do Inception. A origem do filme. Eu assisti esse filme sem nenhum contexto sobre o que ele queria dizer, sobre o que ele significava, sobre nada. Um amigo meu que trabalhava na época no cinema aqui da cidade, ele era um dos caras que ele era responsável por ser operador operador daqueles negócios que você colocava o filme para poder rodar o filme. A máquina de projeção. Ele era operador de máquina de projeção. Então, muitas vezes, ele precisava testar o filme antes de que o filme saísse. Para as pessoas verem se não tinha nenhum defeito no filme, né? Então, ele assistia todos os filmes antes de todo mundo poder assistir os filmes. Literalmente era isso. Ele era um assistidor de filme que trabalhava pro cinema. Parece o paraíso ou o inferno. Porque imagina quanta coisa ruim ele não deve ter assistido também. Só que ele assistiu a Origem, o Inception, antes de todos os meus amigos, antes de todo mundo, e quando ele assistiu, ele falou assim: Fausto, vai ao cinema e assiste a Origem. Não pergunta nada, só vai. E eu fui sozinho assistir a Origem. Quando eu terminei de assistir o filme, sozinho, não no cinema inteiro tava sozinho, mas eu não tava com nenhum amigo do lado pra conversar e pra discutir sobre o filme. Então eu terminei de assistir o filme, eu saí do filme com aquela sensação meio onírica. Eu andava pelo corredor que leva pra fora das salas de cinema, me perguntando assim: eu tô sonhando ou eu tô acordado, cara? O que tá acontecendo com a minha realidade? Então foi um filme que eu gostei muito da experiência que eu tive assistindo ele. Eu assisti anos mais tarde. Continua sendo um filme muito bom de assistir. Só que não é um filme que se amarra tão bem. Na oportunidade que eu assisti pela segunda vez, eu pude ser mais crítico. E eu percebi o seguinte: o filme não se explica muito bem a respeito do que significa a coisa de uma pessoa ser sonhadora e o outro ser o arquiteto, e eles estão no subconsciente de uma pessoa ao mesmo tempo que eles estão dividindo o cenário com o sonho de outra pessoa, e em cada nível de sonhar eles estão na cabeça de uma pessoa, na cabeça de outra pessoa. Eu talvez vou ter que assistir uma terceira vez e assistir com uma caderno do lado, tipo assim, o que é que tá acontecendo? Eu não me perco na trama. Eu entendo em cada momento o que tá acontecendo, qual que é o propósito do filme, aquele negócio lá do kick, né, que eles vão acordando em sequência, isso é tranquilo. O Christopher Nolan, ele é excelente diretor para fazer os filmes dele parecerem mais profundos do que geralmente são. Mas é uma experiência cinematográfica muito boa, muito bacana. Mas o que acontece? Se o que eles fazem no filme é um sigilo, eu vou dizer o seguinte: o sigilo na magia, uma sigilização mágica, essa questão de você inserir alguma ideia no seu inconsciente e aquilo crescer de dentro de você e se transformar, nesse princípio eu concordo, é bem parecido com o conceito por trás do que fundamenta a sigilização, o que acontece no filme A Origem, Inception. Me desculpe se eu estiver dando spoiler para alguém em algum momento a respeito do filme. Eu me propus a falar do filme, se você não assistiu, você não correu dessa live ainda, fica a seu critério, né? Vamos lá, o que vocês estão falando aqui do que eu tô falando? Meus sonhos lúcidos são sempre como um Inception, sonhos dentro de sonhos, não sei o que quer dizer. Sobre isso eu posso falar melhor. Já que vocês querem me falar sobre o sonhar, vamos falar sobre o sonhar também. Esclarecendo para quem está chegando agora que essa é uma live oracular. Eu deixo livre para as pessoas fazerem perguntas sobre qualquer tema que elas quiserem, mas caso vocês quiserem fazer uma pergunta para os meus oráculos, para o meu tarô que está aqui, para o meu I Ching, vocês podem mandar um superchat a qualquer momento, fazendo uma pergunta mais objetiva, mais simples, por R$5, ou fazendo uma pergunta de tema mais amplo, para eu poder falar sobre alguma área mais ampla da sua vida, por R$30. Falando sobre o sonhar e falando sobre o Inception e falando sobre sigilo, eu vou comentar o seguinte: a interpretação dos sonhos passa muitas vezes pelo conhecimento terapêutico a respeito da vida da pessoa. Então é muito melhor você
trabalhar a interpretação de um sonho num contexto terapêutico com alguém que é capaz, que já conhece um pouco sobre você e é capaz de te inferir melhor quais são as perguntas mais apropriadas a se fazer para poder conduzir a interpretação do sonho. Contudo, existem não interpretações que são manjadas, mas algumas recorrências, não apenas simbólicas nos sonhos, mas algumas recorrências de estrutura no sonhar. Então, o que significa, às vezes, você tá sonhando e é um sonho dentro de um sonho dentro de outro sonho? Dependendo do que for, dependendo do como é esse sonho dentro do sonho, isso pode significar que você está tendo um sonho de má qualidade. E é um sonho de má qualidade que não está restaurando bem o seu corpo, não está deixando você descansar suficientemente bem, pode ser por uma questão de apneia na respiração, que faz com que no momento que você deveria de estar acordando, o seu corpo ainda está tão fatigado que por você ter dificuldade de realmente despertar, você meio que desperta dentro do sonho. Então isso já aconteceu comigo quando eu tive sonos de má qualidade, de eu estar dormindo, sonhando, eu tomar consciência que eu estou sonhando, aí eu resolvo acordar. Só que aí eu entro num sonho em que eu levantei da cama, saí do meu quarto, fui, comecei a me aprontar, fazer minhas coisas. Coisas meio estranhas, esquisitas acontecem, mas é aquela lógica do sonhar. Enquanto você está sonhando, você não questiona a realidade do sonho, senão você entra no sonho lúcido de novo. Aí até que de repente uma coisa me chamou a atenção, eu falei assim, velho, eu tô sonhando de novo? Ah, que saco, eu tenho que acordar. Aí você acorda na sua cama, levanta, começa a fazer outras coisas, descobre que de novo você está dentro de outro sonho. Esse tipo de sonho dentro de sonho, não existe limite. É possível você completar 10, 15 ciclos nisso. E eu não estou exagerando. Mas isso é sintoma, geralmente, de uma má qualidade do sono. No que diz respeito a sonhos dentro de sonhos do tipo, você está num cenário do seu sonho, e esse ego onírico que você está desempenhando, esse ego dorme, e ele depois passa a dormir e sonhar em outro sonho, em outro nível de sonhar. E depois acaba que você acorda desse nível de sonhar e você desperta no cenário onírico anterior. Algumas coisas que podem ser interpretadas disso é o sonho dentro do sonho, vamos lá, plano da nossa realidade acordado, sonho A, sonho B. O sonho A, você sonha e você entra no sonho B. Você sai, desperta do sonho B, você entra no sonho A. Você desperta do sonho A, você entra na nossa realidade consciente. É muito provável que os simbolismos incutidos no sonho mais profundo, no sonho B, fazem parte de algum contexto que está inserido numa realidade mais ampla, que é a realidade do sonho A. Então, um sonho que muito possivelmente pode estar falando sobre uma relação específica com uma pessoa, ele vai ser um sonho mais profundo, sonho B. E talvez dentro dessa relação com essa pessoa, você desperta e você entra num outro cenário onírico, que é um cenário que vai ter símbolos que vão se comunicar e vão transmitir alguma ideia, alguma mensagem relacionada com o plano das suas relações, de modo mais geral, ou com o ambiente no qual aquela relação com aquela pessoa se dá. Então é esse tipo de perspectiva. É uma caixinha dentro de uma caixinha, isso pode aludir à ideia de que é uma coisa que diz respeito a um espaço da sua vida que está inserido em um outro espaço maior. Essa é uma possibilidade interpretativa a respeito da incorrência de um sonho dentro de sonho e o simbolismo que isso pode ter no sonhar. Claro, vai depender da análise, e a análise dos sonhos não diz respeito simplesmente às imagens que aparecem, às imagens arquetípicas que aparecem, um deus e tal falou, um cervo no meio de uma floresta tropical. Às vezes a estrutura da narrativa do sonhar vai ter um teor simbólico interpretativo dentro da interpretação dos sonhos. Então, depois dessa minha aulinha aqui, que eu já falei sobre Inception e sigilo, e sobre sonho dentro de sonho, o que mais vocês estão falando?